Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu tô muito feliz em retornar mais um episódio. Sempre vou estar muito feliz em retornar, né? Eu fico muito feliz toda vez, porque eu gosto dessa troca. E eu me dei conta que eu fiquei muito tempo parada de podcast, assim, entre 2021 e 2022, mas que já faz um bom tempo que eu tô mantendo constância em atualizar vocês como um calendário perfeitinho, assim. Eu tô bem feliz com essa realização. E eu confesso que eu recomecei o podcast, mas ainda com aquela dúvida se eu conseguiria manter. Até que eu entendi que isso era uma demanda totalmente adulta e que eu tinha era obrigação e não a função de não realizar por isso ou aquilo. Um adulto ele cumpre suas obrigações a partir do momento que ele considera aquilo importante. E é sobre importância que a gente vai conversar agora. Porque hoje eu vou falar sobre um lugar totalmente desconhecido, mas que eu conhecia bem demais. E quando eu falo sobre conhecia bem demais, eu falo de verdade. O meu coração já esteve por lá durante anos. A minha cabeça esteve nesse mesmo lugar por muitos anos, mas eu fisicamente não. Eu não consigo pensar as incontáveis noites em que eu estive naquele lugar mentalmente, mas só agora eu estive fisicamente. E isso me leva à ideia do movimento. Porque o que me proporcionou, você foi lá então só para ver isso? Não. Eu fui para uma viagem de trem que eu tinha curiosidade de fazer. Uma amiga me recebeu na casa dela e daí eu estendi essa viagem de trem para uma casa de uma pessoa que ali eu aprendi mais um pouco sobre mim. E naquela estadia, a minha ficha caiu de que anos atrás a minha cabeça sonhava em estar naquele lugar, ou pelo menos idealizava estar naquele lugar. E ali começou meio que um universo paralelo na minha cabeça, sabe? Onde eu tentava entender os meus passos e o modo que eu devia funcionar. Até que eu entendi que quando eu me colocava em movimento, as coisas aconteciam do modo que elas deviam acontecer. E toda vez que eu me colocava em movimento, eu estava sujeita a me dar bem ou a me dar mal. E o fato de estar consciente é que iria me ajudar a lidar com aquilo no decorrer dos dias e do tempo e tudo mais. A sensação que me deu naquele lugar do só se vive uma vez foi muito grande, gente. Eu fiquei surpresa comigo mesma e com a facilidade de dinâmica. Mas tem uma coisa que essa viagem é totalmente diferente das outras viagens que eu já fiz durante esse ano inteiro. É o cansaço. Eu não voltei cansada dessa viagem. Eu não senti cansaço físico nem mental, hora nenhuma. E foi exatamente pela ideia de estar em movimento totalmente consciente do que eu estava a fazer. E por mais que fosse alguma atitude ou outra irresponsável, não fugia dos meus princípios e valores o que eu queria fazer. Eu não me preocupei muito com a opinião de quem viu, de quem estava lá, sobre as minhas escolhas naquela viagem. Eu só vivi aquilo. Vivi com a percepção de que não era para sempre, não precisaria ser eterno e que eu saberia lidar com quaisquer coisa que fosse acontecer naquela viagem. Foi incrível o contexto de tudo,
Mas eu não posso deixar de pontuar a sensação de visitar um lugar pela primeira vez, como se a minha cabeça, a minha mente, o meu coração já estivesse visitado aquela rota. Já sentiu a sensação de se sentir familiar num lugar onde você nunca tinha pisado antes? É complicado dizer isso e soltar isso e externar. Mas o quão confortável você se sente em algum lugar diz o quão a tua mente está conectada com o teu coração naquele ambiente. Um lugar que não te dispara ansiedade nem gatilho e te deixa confortável tem muito mais de dentro do que de fora para dizer sobre você. Talvez você nem consiga imaginar quantas vezes esteve em um lugar que se sentiu morador, se sentiu conhecendo aquele lugar. É muito louco e você só vai conseguir viver isso se movimentando. Você vai precisar sair do lugar para viver coisas e para conhecer sensações. Sensações muitas das vezes que elas são só suas. Sensações que você vai precisar visitar volta e meia, quando escolher se adaptar ao que vier. Os teus encontros, as tuas escolhas, os teus sonhos são coisas que vão depender diariamente de você. Entender que tudo começou com um movimento. Às vezes um movimento simples. Uma conta em rede social, um envio de um currículo, um oi na academia, um oi no Instagram. Todas as coisas estão conectadas a um movimento. Será que a gente enxerga de fato o quão valioso é se movimentar? Porque tem coisas que você não vai viver sentado na sala de casa, com certeza. Há coisas e há experiências que você só vai vivenciá-las quando permitir estar sujeito ao fracasso também. Tem muita coisa incrível no meio do percurso que você só vai viver se você se dispor também ao ruim, ao que não é bom. Ao desembarcar naquela viagem, eu estava pronta para o pior. Ao chegar na casa da minha amiga, também estava pronta para o pior. Ao sair para o pub à noite, eu também estava preparada para o pior. E foi todos os dias preparada para o pior, mas não é que eu estava pensando de forma negativa. Era que eu precisava estar aberta a viver. E quando está aberto, você está sujeito a tudo e a nada. E às vezes, pelo medo da quantidade de coisas que podem dar errado, você acaba não iniciando coisas que podem dar muito certo. Ali, naquele lugar, quando me fiz presente naquele ambiente, o certo se tornou relativo. O bom se tornou relativo. O medo se tornou relativo. A idealização se tornou relativa. Porque quando a gente coloca idealização no contexto, a gente entende que é algo ruim que aconteceu diferente do que a gente idealizou. O que eu não estava preparada é para a minha idealização bater exatamente com o que aconteceu. Mas só foi possível porque houve um movimento. Até mesmo o movimento externo precisou de um movimento do outro para que eu me movimentasse, precisou do meu movimento para que o outro movimentasse.
Se eu puder te aconselhar para alguma coisa na tua vida, vá viver as coisas. Se abra para viver as coisas de forma consciente. Há algumas coisas que vão machucar. E você tem que estar pronto para isso, porque algumas feridas elas vão abrir. Algumas dores emocionais você vai ter que sentir. Ou você pode optar por não fazer nada, não viver nada. Você não vai conhecer nada, você não vai viver nada de ruim. Não vai se machucar, não vai se ferir, não vai passar por situações desconfortáveis, não vai ter problemas para externar. Mas você também não vai viver coisas excepcionais. Eu vivi uma situação de presença absoluta num ambiente. E por mim, eu quero que todo mundo viva isso. Que elas visitem os lugares que elas só viam por foto. Que elas visitem os lugares que ela só viu por vídeo, por pensamento. Visitem esses lugares. Seja para viver algo incrível ou seja para acabar com a idealização. Porque às vezes a vida ela te coloca em situações desconfortáveis para que você idealize coisas que você não quer viver. E às vezes você chega no local da idealização, você vive exatamente o que você queria viver e sente o baque que eu senti. O baque que eu senti foi: eu queria muito estar aqui, eu queria muito estar aqui, eu queria muito isso aqui e eu queria muito viver isso aqui. Meu corpo já esteve, minha mente já esteve aqui, meu coração já esteve aqui, mas meu corpo é a primeira vez. Eu quis estar aqui. Mas eu entendi o porquê que eu estava ali. E não é porque foi ruim não, foi incrível. Foi muito bom. A sensação de coração acolhido foi em paz. Foi de paz, foi bom. Mas é só no momento que você está vivendo tudo que você idealizou que você percebe que a idealização bate com o que você queria. Mas aí que tá. Quem é você enquanto essas coisas acontecem com você? Talvez você perca tempo demais idealizando coisas que você não viveu simplesmente porque não viveu. Eu senti que eu precisava viver isso. Não fui lá com a intenção de viver, mas acabei vivendo. E foi extraordinário. Bom o suficiente para me curar. Bom o suficiente para me convencer. Bom o suficiente para eu não sofrer. Para eu idealizar, não mais, porque agora eu já vivi, agora eu já tenho, essa experiência ela é minha. A idealização acabou, essa experiência é minha. E às vezes estar em um lugar para resolver pendências do teu coração ou visitar lugares que o teu coração idealizou é tudo que você precisa para seguir em frente. E eu te garanto que mesmo sendo uma experiência ruim ou mesmo sendo uma experiência extraordinária, você vai conseguir seguir em frente. Mas antes, você precisa tocar naquilo. Bom, eu passei muito tempo evitando viver aquilo ali. Mas eu deixei. E foi ótimo. E foi lindo. E depois eu fui pra casa. É isso. Espero que tenham gostado. Espero não precisar falar novamente sobre esse assunto, porque agora ele é só meu e o restante dele tá dentro do meu coração, dentro da minha cabeça e da minha memória. Mas eu precisava registrar um podcast sobre,
porque talvez eu precise escutar ele de novo em algum momento da vida. Hoje faz muito mais sentido a frase: nossa mente é nosso lar. E eu acho que é onde a gente se encontra, ali está o nosso coração. Qual é a frase? Eu não lembro, mas eu acho que ela é bíblica. Alguma coisa que fala sobre ali onde está o seu coração. Mateus 6:21. Ela fala sobre isso. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tu já sabe qual é o teu tesouro? Eu descobri o meu. Só que eu vou guardar pra mim. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Não deixem de seguir nas redes sociais. E obrigada por estarem aqui. Um beijo. Tchau, tchau.